Fala aí, pessoal, tudo bem? O assunto é sério, né? Eu venho até falar sobre cristianismo, sobre religião e sobre atitudes humanas, né? Humanismo. E esse vídeo é bastante direcionado aos cristãos. E o Brasil, tido como um país cristão, em maioria cristã, né? Eu acho que talvez interesse muito esse vídeo. Esse podcast, como chamam agora, né? Arquivos de vídeo, de áudio, né? Então, você acha que Jesus Cristo hoje conseguiria viver? Ou existiria a possibilidade de talvez ele ser morto pelos próprios cristãos de hoje em dia? Pense bem. Eu lembro de um trecho da Bíblia, né, que Jesus Cristo fala para venderem suas capas e comprarem armas. Muita gente interpretou mal esse trecho, né, como se ele dissesse para as pessoas se armarem ali que estavam com ele. Mas no mesmo trecho, logo depois, ele diz para que as pessoas haviam comprado 2 ou 3 espadas e que não precisaria mais daquilo. E, na verdade, era só para defender o grupo ali, caso precisassem, e não para fazer uma revolução armada ou para estarem armados, né? Todos armados ali. Essa aqui é a realidade do texto. Muita gente traduziu de outra forma e interpretou de outra forma, como falasse, tem que se armar mesmo e preparado para a guerra, se quer paz, se prepare para a guerra. Aquele antigo ditado romano, né? Que muita gente não sabe, o si vis pacem para bellum, acho que é isso. Creio eu que seja romano. Mas imagine, hoje em dia, Jesus tem um grupo com a crença dele lá e ele é perseguido pelo Estado, ou seja, incluindo pela força militar do Estado. E encontram com ele algumas armas, algumas espadas, 3 espadas, 3 deles estão com espadas, e as pessoas entram ali atirando e matam todos os discípulos dele, inclusive ele, porque ele estava com uma espada. Acharia correto? Não. E ao mesmo tempo, eu acho meio contraditório, vários trechos da Bíblia. Eu não sou um cara religioso, mas eu já estudei a respeito, e até de um modo mais aprofundado e contextual, né? Eu conheço a Bíblia mais do que muito cristão, inclusive, que repete a Bíblia de uma maneira espetacular, de memória, e sabem trechos que eu li de passagem ou trechos que eu passei e não li, né? De alguns livros da Bíblia, que são muitos livros, mas eu li bastante. E eu até diria, hoje em dia, que o ideal seria que toda a Bíblia fosse descartada, o Antigo Testamento. Todo. Por quê? O Antigo Testamento, ele diz mais respeito ao ego humano, àquela necessidade de poder humana, de autoafirmação. Então a gente vê o próprio Moisés ali, que escreveu os mandamentos, não matarás, ele mandou matar pessoas através de Josué. Josué foi um assassino. Davi, que tem os cânticos lindos, Davi era um grande filho da P, entendeu? Era um cara totalmente sem caráter. E porque aí você pergunta, mas ele está na história porque ele foi escolhido de Deus, e Deus escolheu e desculpou ele dos pecados. Você acha mesmo que foi isso? Ou ele está na história porque ele foi um rei? Então a gente tem que começar a pensar como uma história montada e construída. A história foi montada e construída a fim de enaltecer a história de um povo ali, que era o povo hebreu. Então é claro que eles não iam apontar os erros como grandes erros ou parecidos com os algozes deles. Muitas vezes eles foram os algozes. O próprio Davi, o próprio Josué também, ele invadia cidades só para pegar recursos da cidade, matava as pessoas da cidade. Tem trechos que Moisés fala para matar todo mundo e deixar só as mulheres, para fazer das mulheres esposas dele. Basicamente é a coisa mais absurda e mais monstruosa que você pode imaginar, entendeu? Então não é assim como as pessoas pensam. Os cristãos têm a possibilidade de ver em Jesus um cara que pensava diferente daquilo, e que, por questões da época, questões políticas, ele não podia dizer abertamente que Moisés era o que Josué foi e o que Davi foi. Ele tinha que pegar o pacifismo dele, o bom senso ali dentro daquele contexto, judeus versus Roma, Roma versus judeus,
e um modo de evitar mais perdas humanas, evitar mais matança. Então essa foi a importância do Jesus histórico. Mas o que eu vejo hoje são cristãos que são completamente o oposto do que Jesus ensinou, que é o amor ao próximo. Entendeu? E o que é um absurdo, porque a gente está numa sociedade onde os próprios que se dizem cristãos falam: mas Jesus é Jesus, né? Eu não sou Jesus, eu posso agir assim. Então, de que valeu Jesus ter existido, ou a morte dele física, né? Que alguns acreditam que foi só uma morte física e depois ele ressuscitou e tal. De que valeu todo aquele sofrimento que ele passou, os ensinamentos que ele passou, que é o mais importante? Não valeu de nada, porque você não é Jesus, então não precisa agir como ele ou aprender algo com ele. Então, é hora de a gente pensar e ver que tipo de pessoas estão usando isso para benefícios políticos, benefícios próprios, benefícios do ego, para estimular o oposto do que ele ensinou. E, além de Jesus, outras pessoas também tiveram o mesmo ponto de vista de Jesus, antes dele, durante a vida dele e depois, atualmente também. Nós somos feitos da mesma matéria humana. Algumas pessoas chegam às mesmas conclusões, sentem a mesma coisa. A gente precisa evoluir. A gente está num ciclo vicioso, preso nesse ciclo vicioso por duas coisas simples, duas coisas toscas. Uma é o egocentrismo, a pessoa, aquele sentimento de agradar o próprio ego, ou baseado na sociedade, ou baseado em si próprio. E o outro são medos, o desespero, sentimentos de impotência. Então as pessoas querem, de certa forma, acabam virando marionetes do sistema. Você quer ser uma marionete do sistema? Você vai ser. A própria religião pode ser uma ferramenta de tornar as pessoas marionetes do sistema, mas você pode tirar o que é bom dali e usar de modo a sanar essas doenças sistêmicas, inclusive dentro da própria religião. Eu via pessoas que ressaltavam que Jesus ensinava o amor, e essas pessoas era motivo de chacota dentro da própria religião, das próprias religiões que ela frequentava. Então, é hora da gente fazer a diferença e parar de querer agradar a maioria, entendeu? E sim fazer com que a maioria mude para melhor, valorizar a individualidade, mas não o individualismo. Mostrar que a gente tem a empatia ainda, que a empatia é importante para a gente viver e para a gente se desenvolver, senão a gente vai retornar, vamos virar macacos se masturbando, macacos matando uns aos outros, macacos que tudo é prazer, macacos que daqui a pouco os próprios macacos vão olhar pra gente e falar assim: o que esses caras estão fazendo? Que coisa ridícula esse ser humano. Porque tem coisa que a gente faz socialmente hoje por prazer que nem os macacos fazem. A gente, depois de milhões de anos de evolução, a gente está esquecendo a própria evolução da espécie humana. Mas esse é assunto para outra hora. Valeu, gente. Deem suas opiniões aí. O que você acha? A gente está no caminho certo? Você está no caminho certo? As pessoas que você olha em volta, que falam em nome de Deus, Jesus, ou nome de ideologias políticas, estão corretas? Tudo é imutável? Tudo é inquestionável? Mas é isso, gente. Valeu, até mais. Um abraço.